Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o tema desse vídeo aqui que eu coloquei é porque eu tava assistindo o jogo agora aqui, o jogo da Série A entre Santos e Vasco da Gama. E cara, a torcida do Sport é uma resenha sem tamanho, né cara, porque não se esquece o que aconteceu no ano passado, toda aquela confusão que teve entre Sport e Vasco, teve aquela situação do Raniel, que foi lá, provocou a torcida, e aí teve os babacas que invadiram, e aí agrediram a segurança, enfim, todo aquele problema que aconteceu, mas ficou o resquício, né, de confusão, né, ficou ali o mal, um discutindo com o outro, e sempre que o Vasco tá mal, a torcida do Sport, ela tira onda, sempre que o Sport tá mal, a torcida do Vasco tira onda, enfim, essa é a resenha, e me pediram muito fazer um pós-jogo sobre isso. E sobre esse tema aí, cara, que existe agora, que se falam, né, que é a Operação Salva Vasco, Operação Salva Santos, e Operação Rebaixa Bahia, e Operação Rebaixa América Mineiro. Eu vou falar pra vocês nesse vídeo aqui sobre isso. O vídeo é sem corte, fica tranquilo, sem edição, cruzinho. Só quero pedir pra você se inscrever. Clica no botão pra se inscrever, porque foi um pedido de vocês esse pós-jogo aqui, e eu vou fazer esse pós-jogo pra vocês. Sobre esse jogo, eu vou falar sobre esse jogo primeiro, pra gente falar sobre essa história de salvar, tá? Operação Salva Vasco, Operação Salva Flamengo, Operação, enfim, tudo isso que a gente sabe que acontece há muito tempo. Sobre esse jogo, cara, foi um jogo onde o Santos foi muito superior, a situação do Santos é bem complicada no campeonato, né, que tá brigando mais uma vez contra o rebaixamento, só que esse ano tá bem mais complicado, mas que com essa vitória conseguiu sair do Z4. Nesse momento o Santos deu um pulo, cara. Tava na 18ª posição e pulou, meu amigo, 4 posições, 3 posições na realidade. Pulou para a 15ª posição, né, com um show do Soteldo, para mim foi o melhor jogador. Teve confusão, briga, teve barulho, mas o Santos abriu o placar. Um pênalti para mim foi claro, o juiz marcou o pênalti. Logo em seguida o Vasco empatou com um golaço, acho que é da jogada ali cara, me fugiu o nome do camisa 11, cara, do cara, joga muito o Vasco. Deixa aqui nos comentários aqui, me perdoa aí, porque não acompanho tanto o Vasco, mas ele joga muito o Peck fez uma grande jogada, acho que o Ferretti, o nome dele, fez o gol no centroavante lá, né? E assim empatou, só que depois só deu o Santos, fez 2-1, fez 3-1 com um golaço, fez 4-1 com outro golaço do Soteldo, que inclusive foi especulado esse ano, inclusive no Sport, né? Mas não tinha condição. E já mostra algumas coisas, né? Como é que deixavam o Soteldo afastado desse time, né? Não tem como deixar o Soteldo afastado desse time. É um cara que joga muita bola, que pode definir a vida para o Santos, que já são 2 vitórias consecutivas. Já. O Santos já vinha de 3 derrotas, agora já vem 2 jogos sem perder, 2 vitórias consecutivas. E o Vasco, que vinha nessa crescente, agora começa a cair novamente, porque muita gente, quando o Vasco saiu da zona de rebaixamento, já começaram a falar, acabou, agora sai, não volta mais. Para mim o Vasco continua sendo um time limitado, para mim o Vasco continua sendo um time que ainda não tem um padrão muito claro de jogo, conseguiu boas vitórias, conseguiu uma boa arrancada, mas eu acho que aquele oba-oba tá começando a passar, né? Tanto que a gente já olha para a tabela, nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, um empate e uma derrota. E agora vai ter uma sequência muito mais complicada, né? Porque o Vasco agora pega o São Paulo, e o São Paulo literalmente agora tá brigando contra o rebaixamento, já que foi campeão da Copa do Brasil, agora só tem o Campeonato Brasileiro. Depois o Vasco pega o Fortaleza, que tá jogando muito, brigando por Libertadores da América, totalmente diferente do que briga o Vasco da Gama. Depois o Vasco da Gama pega o Flamengo, meu querido. Então são 3 jogos bem complicados pro Vasco da Gama, que vai ter na sua situação cada vez mais complicada dentro do campeonato, né? Então é aquele oba-oba de que o Vasco agora vai brigar pro Sul-Americana, o Vasco agora vai brigar pro Libertadores. Irmão, o Vasco vai continuar brigando para não rebaixar. Falando sobre esse tema, aí aproveitando esse jogo, falando sobre esse tema, a Operação Salva Vasco, a Operação Salva São Paulo, Salva Santos, né? Sempre o G12. Cara, eu escuto isso desde criança eu escuto isso. Primeiro ponto, pro juiz que tá apitando, tá, pra comissão de arbitragem, cara, isso não faz muito sentido, sabe? Não vai mudar nada na vida do cara, ele salvar o Santos, salvar o Vasco, salvar isso. Então, isso é uma utopia. Quando a gente fala dos problemas que tiveram no Brasil, de esquemas de aposta, então não necessariamente aquilo aconteceu para ajudar um clube brasileiro, foi para ganhar dinheiro.
Então, assim, esse tipo de coisa meio que não existe, sabe, cara? Esse tipo de coisa meio que não faz muito sentido. Agora, tem árbitro e teve árbitro que já me disse isso. Eu nunca vou citar o nome, óbvio, mas já conversei em off. Ele já me disse isso. Inclusive, é um árbitro que já apitou muito tempo, apitou futebol muito tempo. E ele falou o seguinte, cara, existe sim uma pressão quando você vai jogar, você vai apitar um time do eixo. Existe uma pressão de torcedores, de diretores, isso sempre existiu, tá? E tem árbitro que cai nessa pilha. Mas com relação, cara, ao Vasco da Gama, ao Santos, ao Internacional, que tá jogando semifinal de Libertadores e tá brigando ali contra o rebaixamento, eu sinceramente, acho que, sabe, não tá fazendo tanto sentido isso, sabe? Então, é basicamente isso, cara. Esse negócio de máfia do apito aconteceu há uns anos atrás, mas eu acho que hoje não tem tanto isso não, sabe? Tem uma fiscalização tão grande em cima disso que seria muito complicado isso acontecer. Falando sobre a questão de vingança da torcida do Sport com relação ao Vasco da Gama, isso sempre vai acontecer, tá? Isso não vai mudar. O torcedor do Sport tá torcendo pro Vasco ser rebaixado e o torcedor do Vasco, eu acho que tem mais problemas do que se preocupar com o Sport para conseguir o acesso. Mas é sempre uma resenha dessa forma. O que foi ruim nessa rodada, e agora volto puxando aqui pro Nordeste, é o Bahia, porque o Bahia se manteve ali na 18ª colocação, né? Inclusive, se o Goiás ele vencer, vai ser complicado, inclusive, o Goiás também tá numa zica danada, né, cara? Mas se o Goiás vence a sua próxima partida amanhã, vai jogar contra o líder, ele já coloca ali mais alguns pontos. Ele coloca, na realidade, 4 pontos de diferença pro Bahia. Joga o Vasco novamente para a zona de rebaixamento, então ficar ligado aí que isso pode acontecer. O Vasco pode voltar para a zona de rebaixamento já amanhã, acho bem provável isso acontecer, mas pode voltar e complica a situação. E se a gente for analisar os jogos do Bahia, os próximos jogos do Bahia, acabam sendo teoricamente até mais tranquilos do que o Vasco da Gama. Então existe uma possibilidade muito grande, se não nessa rodada, na próxima rodada, o Vasco da Gama já voltar para a zona de rebaixamento, cara. Não se iludam. Não se iludam. Eu já venho falando isso. Eu vi muita gente falando, inclusive, o Vasco não cai, o Vasco não cai. Pode até não cair, irmão, mas vai brigar para não cair até o último minuto, tá? Vai mostrar porque continua para mim, na minha visão. Você pode discordar nos comentários. Sendo um elenco limitado, né? Tendo jogadores ali demais para uma posição e poucos para outra posição, né? Tem uma defesa frágil, na minha visão, uma defesa que leva gols, né? Então, tá, toda a defesa leva gol, mas uma defesa frágil, principalmente em bola aérea, somente no 1-2 ali, acaba que o jogador não consegue se organizar, mas para mim, o Vasco vai continuar brigando contra o rebaixamento até o final da rodada. Quero ver tua opinião, deixa aqui nos comentários sobre isso. É claro, qualquer outra informação eu volto e trago tudo na íntegra. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.